E o Palmeiras vai contratar reforços de peso. Antes de vencer o Santos por 1-0 em sua estreia na Arena Barueri como mandante na atual temporada, Leila Pereira deu entrevista e foi perguntar: e aí os reforços? Quem chega, Leila? E a resposta da presidente, abre aspas, o Palmeiras está sempre atento ao mercado, querendo fortalecer o elenco. No ano passado, chegamos muito perto em 3 competições. Nem tudo está errado, mas precisamos fazer ajustes. Não posso dizer se estamos negociando com um ou outro jogador. A Leila preferiu evitar comentar especificamente sobre John Arias ou Almada, embora já tenha contado para vocês que as tratativas com o Almada se encerraram depois que o Almada e o Atlético de Madrid não aceitaram a primeira proposta do Palmeiras. Está muito claro pro Verdão que o Almada não pensa em voltar para o Brasil nesse momento. Em relação a John Arias, pode ocorrer um acordo, mas só para metade do ano. O Wolverhampton, o time dele, luta contra o rebaixamento na Premier League e o Arias tem sido titular e marcado gols nos últimos jogos. Depois a Leila ainda foi perguntada: Leila, você tem 20 milhões de euros, por exemplo, para contratar um jogador? Esse é o nível de investimento que o Palmeiras busca? A resposta da presidente: o Palmeiras é um clube equilibrado financeiramente, não está com dinheiro sobrando e sempre prezamos por honrar nossos compromissos. Jamais vamos contratar um jogador que não podemos pagar. Isso é uma vergonha. O Palmeiras tem condição de fazer excelentes propostas para excelentes jogadores. Não vou falar em valores. Tem alguns jogadores que eu gostaria que viessem, respondeu a presidente. Repasso essa pergunta para você, palmeirense. Quais jogadores você gostaria que fossem contratados pelo Verdão? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. E essa história de que Ederson, goleiro da seleção brasileira, pode virar o substituto de Everton no Palmeiras? Confesso que achei uma grande maluquice. Primeiro porque o Palmeiras não busca um novo goleiro. Depois, porque não faz nenhum sentido trazer um goleiro de 32 anos de idade, que é melhor do que o atual titular e custaria muito mais caro. De qualquer forma, bora trazer todos os detalhes dessa informação a respeito de um suposto interesse do Palmeiras no Ederson, que foi divulgada pelo jornalista Diego Firmino. Importante dizer que o Ederson acaba de se mudar do Manchester City para o Fenerbahçe, operação de 14 milhões de euros. O jogador assinou o contrato até junho de 2028. É titular absoluto na Turquia. São 20 jogos e somente uma derrota. 14 gols sofridos, 5 vitórias consecutivas e ele acabou de chegar, mas já foi campeão da Supertaça da Turquia, vencendo o grande rival Galatasaray na decisão. Tudo vai às mil maravilhas para o Ederson na Turquia. Ele acabou de chegar, tem 6 meses de casa. E se você ainda não está convencido de que o Palmeiras não pode e nem quer trazer o Ederson, vale a lembrança de que o salário do goleiro da seleção brasileira no Fenerbahçe é de 5.750.000 reais por mês, livres de impostos. Isso vai chegar a mais ou menos 7.200.000, 7.300.000 para que o Palmeiras possa reproduzir os salários desse atleta no Verdão. Alguém acha que essa negociação tem alguma chance de acontecer? E que o Palmeiras buscaria o Ederson, tendo o Carlos Miguel como seu goleiro titular? Já uso o espaço para comentário e opine sobre o tema, beleza? Preciso te atualizar agora sobre o Internacional, que procurou o Palmeiras sugerindo uma troca. O Inter insiste na contratação de Bruno Rodrigues, atacante que não deve ser muito utilizado pelo Abel Ferreira. O grande problema para o Palmeiras é encontrar um jogador do Colorado que possa ser utilizado nessa negociação. Você tem sugestão? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre John a caminho do Zenit da Rússia. O time russo que acaba de vender Gerson por 27 milhões de euros está comprando o meio atacante do Red Bull Bragantino por 20 milhões de euros. Importante registrar que o John já havia tido um acerto com o Zenit na metade do ano passado. Foi o Red Bull Bragantino quem desfez o acordo, também de 20 milhões de euros na oportunidade, por entender que correria enorme risco de rebaixamento se o John fosse embora. Ficou meio que combinado que os russos voltariam com a mesma proposta no meio de janeiro. O Zenit foi esperto, deixou para retomar essas tratativas depois da venda do Gerson e com os 27 milhões de euros garantidos junto ao Cruzeiro, sendo 10 milhões de euros da primeira parcela à vista. John deve se mudar para a Rússia nos próximos dias após realização de exames médicos. E o Red Bull Bragantino já encontrou inclusive um substituto para o ex-meio atacante do Palmeiras, trata-se de Wallace Ian. Qual a chance de Luiz, atacante do Palmeiras, virar reforço do Galo?
Nas últimas horas surgiu em Belo Horizonte a informação de que Jorge Sampaoli indicou a contratação do atacante que fez o gol da vitória do Palmeiras contra a Meia-Lusa na estreia de ambos no Campeonato Paulista. Chance de o Luiz ser contratado pelo Atlético é muito pequena, para não dizer zero. Galo tem pequena capacidade financeira para fazer investimentos e o Luiz é tratado no Palmeiras como uma joia. Na temporada passada, o clube foi sondado por Arsenal, Grupo City e Inter de Milão e o Palmeiras decidiu nem deixar a história avançar por entender que o Luiz vai render mais com a camisa do Palmeiras para ser vendido por uma cifra bem alta. Hoje, de acordo com o Transfer Market, o jogador está avaliado em 5 milhões de euros, mas não há a mínima chance de uma negociação acontecer por essas cifras. Diante desse cenário e com um contrato extremamente longo até dezembro de 2029, seria maluco imaginar que o Galo conseguisse avançar na contratação desse jogador que estreou no time principal do Palmeiras em 2024 e na temporada passada fez 24 jogos, 2 gols e 1 assistência. E o Corinthians está revoltado com o Palmeiras e acusa o adversário de ter lhe roubado 3 jogadores das categorias de base. O pior é que João Paulo Sampaio, gerente da base alviverde, confirmou que tirou 3 atletas do Corinthians e tirará mais. Só para lembrar que essa treta começa no ano passado, quando o Corinthians, entre aspas, rouba um jogador da base do Palmeiras. Na oportunidade, ambos os clubes estavam integrados, faziam parte do movimento dos clubes formadores. Movimento esse que é presidido pelo João Paulo Sampaio, o gerente da base do Palmeiras. O João ficou revoltado com a saída desse atleta, até porque existia um código de ética entre os clubes, para que não se tirasse jogador da base de um rival integrante do MCP. A partir daí o Corinthians foi excluído do movimento dos clubes formadores e passou a ser punido com não convite a vários torneios de categorias de base. João Paulo Sampaio se defende dizendo que esperou por um ano para que o Corinthians fosse punido. Como não existiram punições, o Palmeiras foi e tirou 3 atletas da base do Corinthians. E o João Paulo Sampaio promete tirar mais. Já percebi nas redes sociais torcedores do Corinthians exigindo que o Timão tome providências e tente se juntar à CBF e eventualmente a outros clubes para demonstrar ou acusar o Palmeiras e João Paulo Sampaio de se beneficiarem dessa relação que o João Paulo tem com o movimento dos clubes formadores. E o Palmeiras tomou uma decisão importante sobre Thiago Almada. Cheguei a contar para vocês nos últimos dias que as ofertas do Palmeiras ao Atlético de Madrid e ao meio atacante argentino haviam sido recusadas, certo? O Palmeiras havia sugerido ao Atlético um empréstimo com obrigação de compra na metade do ano. O clube espanhol não gostou. Já Thiago Almada não está convencido de que é hora de voltar ao Brasil, até porque, apesar de estar infeliz com o Diego Simeone, ele não é protagonista na equipe espanhola, ele tem propostas e sondagens de clubes grandes. Juventus, Benfica são só alguns dos vários interessados. Diante desse cenário e percebendo que não vai conseguir avançar, o Palmeiras se retirou das negociações e só vai fazer qualquer movimento se perceber que o Almada mudou radicalmente de ideia. A ideia do argentino é permanecer no velho continente, ele entende que seria um retrocesso para sua carreira. Diante desse cenário, a busca alviverde por reforços vai se concentrar em outros nomes. A tendência é que John Arias seja contratado, se acontecer, apenas na metade do ano. Ele vive bom momento com a camisa do Wolverhampton, foram 2 gols nas únicas 2 vitórias do time inglês, que não perde há 4 partidas. Também queria contar para vocês que a busca por um zagueiro é prioridade. Igor Júlio, atleta que pertence ao Brighton, está emprestado para o West Ham. Esse sim parece ser uma opção mais viável nesse momento para o Verdão. E você, o que pensa sobre Thiago Almada, Igor Júlio e tudo mais? Use o espaço para comentário, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!